Você entra no celular apenas para responder uma mensagem e quando percebe, passaram-se 40 minutos. Promete que vai economizar, mas faz uma compra por impulso assim que aparece uma oferta. Decide cuidar melhor da alimentação, mas, depois de um dia cansativo, escolhe exatamente aquilo que havia planejado evitar. Sabe que precisa realizar uma tarefa importante, mas abre o e-mail, confere as redes sociais, organiza a mesa e encontra qualquer atividade que permita adiar o começo. Depois surge a pergunta: por que fiz isso novamente se eu já havia decidido agir de outro modo? Talvez a resposta esteja em uma verdade desconfortável. Muitas das suas escolhas começam antes do momento em que você acredita estar decidindo. Seu cérebro utiliza hábitos, associações, emoções, atalhos e sinais do ambiente para responder rapidamente às situações. Isso não significa que você não tenha escolha. Significa que, se não construir decisões mais conscientes, continuará sendo conduzido por mecanismos automáticos que trabalham em silêncio. Neste vídeo, você vai entender como as decisões automáticas acontecem, de que maneira o ambiente influencia seu comportamento, por que o cansaço reduz sua capacidade de escolher e como criar uma pausa entre impulso e resposta. Porque recuperar o controle não significa controlar cada pensamento. Significa criar condições para que suas ações não sejam determinadas apenas pelo impulso do momento. Gostamos de acreditar que tomamos decisões depois de analisar cuidadosamente todas as opções. Mas grande parte do cotidiano não funciona assim. Imagine se você precisasse refletir profundamente sobre cada movimento do seu dia. Qual pé colocar primeiro no chão? Como escovar os dentes? Qual mão usar para abrir uma porta? Como dirigir por um caminho conhecido? Como responder a uma pergunta comum? Seria impossível realizar tantas tarefas se cada uma exigisse uma decisão completamente nova. Por isso, o cérebro automatiza comportamentos. Ele cria caminhos conhecidos para economizar esforço, tempo e energia. Essa capacidade é necessária. O problema aparece quando respostas automáticas continuam sendo utilizadas em situações nas quais já não ajudam você. Talvez você tenha desenvolvido o hábito de pegar o celular sempre que sente tédio. Talvez abra a geladeira quando está ansioso. Talvez evite uma conversa quando percebe o primeiro sinal de conflito. Talvez aceite pedidos automaticamente porque aprendeu a temer a desaprovação. No instante em que isso acontece, pode parecer que você está escolhendo. Mas na prática, muitas vezes está apenas repetindo uma resposta que foi fortalecida ao longo do tempo. É por isso que algumas decisões parecem acontecer tão rapidamente. O estímulo aparece. O comportamento começa. E somente depois sua parte consciente tenta explicar o que aconteceu. É importante não transformar o funcionamento automático do cérebro em inimigo. Os automatismos existem para facilitar a vida. Quando você aprende a dirigir, por exemplo, precisa prestar atenção a cada detalhe. Com a prática, vários movimentos se tornam automáticos. Isso libera sua atenção para observar o trânsito, planejar o caminho ou reagir a situações inesperadas. O mesmo acontece com hábitos cotidianos. O cérebro percebe uma situação recorrente, associa essa situação a uma resposta e passa a economizar esforço. O problema não é ter hábitos automáticos. O problema é permitir que comportamentos prejudiciais sejam constantemente ativados sem que você perceba. Um hábito pode ter começado como uma solução. Ver o celular pode ter surgido como uma pequena pausa. Evitar uma conversa pode ter protegido você de uma discussão. Comprar algo pode ter proporcionado alívio emocional. Adiar uma tarefa pode ter reduzido temporariamente a ansiedade. Quando o cérebro percebe que uma ação reduz algum desconforto, tende a guardar esse caminho. Assim, da próxima vez que surgir uma emoção semelhante, ele oferece a mesma resposta.
O automatismo não pergunta se o comportamento será bom para sua vida daqui a 6 meses. Ele procura uma solução rápida para o momento atual. Por isso, recuperar o controle não significa eliminar todos os automatismos. Significa substituir respostas que prejudicam você por padrões mais conscientes e úteis. Muitas pessoas tentam mudar de comportamento sem modificar o ambiente. Guardam doces à vista e dependem de força de vontade para não comê-los. Mantêm todas as notificações ligadas e esperam conseguir concentração absoluta. Deixam o cartão de crédito salvo em várias lojas e prometem controlar as compras por impulso. Trabalham com 10 abas abertas, celular ao lado e televisão ligada, mas se culpam por não conseguir focar. O ambiente envia sinais o tempo todo. Uma notificação indica que existe algo para conferir. Um alimento visível convida ao consumo. Um aplicativo na tela inicial facilita o acesso. Uma pessoa reclamando constantemente influencia seu estado emocional. Uma mesa desorganizada pode aumentar a sensação de confusão. Quanto mais fácil, visível e acessível for um comportamento, maior a chance de ele acontecer. Quanto mais difícil, distante ou trabalhoso, menor a chance. Isso significa que parte do autocontrole pode ser construída antes do momento da tentação. Você pode retirar notificações. Deixar o celular em outro cômodo durante uma tarefa. Preparar antecipadamente aquilo que deseja consumir. Bloquear aplicativos em determinados horários. Separar automaticamente uma parte do dinheiro antes de começar a gastar. Organizar a mesa na noite anterior. Perceba a diferença. Em vez de depender de uma batalha interna a cada minuto, você modifica o ambiente para reduzir o número de batalhas necessárias. Uma decisão consciente feita antecipadamente pode evitar dezenas de decisões impulsivas depois. Quando o impulso aparece, geralmente vem acompanhado de urgência. Preciso olhar agora. Só vou comprar desta vez. Não consigo começar essa tarefa neste momento. Preciso responder imediatamente. Vou desistir porque isso está desconfortável. Essa urgência produz a sensação de que você precisa agir. Mas impulso não é ordem. É um sinal interno. Pode ser forte. Pode ser desconfortável. Pode insistir durante algum tempo. Ainda assim, não é uma obrigação. O problema é que muitas pessoas passaram anos respondendo imediatamente aos próprios impulsos. Com isso, perderam a experiência de perceber que uma vontade pode surgir, aumentar, diminuir e desaparecer sem ser obedecida. Imagine o impulso como uma onda. Ele cresce. Alcança um ponto mais alto. Depois começa a perder força. Quando você age no primeiro segundo, não descobre o que aconteceria se aguardasse. Por isso, uma das habilidades mais importantes para decisões conscientes é aprender a suportar alguns instantes de desconforto. Não é necessário lutar contra o impulso. Basta observá-lo antes de agir. Você pode dizer: estou com vontade de interromper a tarefa. Estou sentindo urgência para comprar. Estou procurando uma distração. Estou prestes a responder de modo impulsivo. Quando você nomeia o que está acontecendo, deixa de ser apenas conduzido pela reação. Cria um pequeno espaço de consciência. E é nesse espaço que a escolha começa a existir. Você já percebeu que algumas decisões parecem mais difíceis quando está cansado? No início do dia, consegue planejar, organizar e resistir a certas tentações. Depois de muitas horas de trabalho, cobranças e escolhas, começa a agir de maneira mais impulsiva. Isso acontece porque decidir exige esforço mental. Ao longo do dia, você escolhe o que fazer primeiro, como responder às pessoas, quais problemas resolver, o que adiar, o que comprar, o que comer e como utilizar seu tempo. Mesmo decisões pequenas consomem atenção. Quando essa capacidade está sobrecarregada, você tende a escolher o caminho mais fácil, mais conhecido ou mais imediato.
é o chamado cansaço decisório. Nesse estado, a pessoa não necessariamente escolhe aquilo que considera melhor. Escolhe aquilo que exige menos esforço naquele momento. Por isso, não é inteligente deixar todas as decisões importantes para a hora em que você já está esgotado. Se deseja se exercitar, pode separar a roupa antes. Se quer melhorar a alimentação, pode planejar algumas opções antecipadamente. Se precisa realizar uma tarefa importante, pode definir o primeiro passo no dia anterior. Se pretende economizar, pode automatizar a transferência do dinheiro. Se precisa ter uma conversa difícil, pode escolher um horário no qual esteja mais descansado. Quanto menos decisões desnecessárias você precisar tomar, mais energia terá para aquelas que realmente importam. Pessoas consistentes nem sempre possuem mais força de vontade. Muitas vezes, elas apenas organizam melhor as decisões. Entre aquilo que acontece e aquilo que você faz, existe um espaço. Em alguns momentos, esse espaço parece muito pequeno. O gatilho surge e a reação acontece quase imediatamente. Mas esse intervalo pode ser ampliado com prática. Quero apresentar um processo simples de 4 movimentos. O primeiro movimento é parar fisicamente. Antes de responder, comprar, abandonar ou abrir o aplicativo, fique imóvel por alguns segundos. O segundo é respirar mais lentamente. Não para eliminar toda a emoção, mas para reduzir a velocidade da reação. O terceiro é nomear o que está acontecendo. Estou ansioso. Estou irritado. Estou procurando alívio. Estou cansado e quero escolher o caminho mais fácil. O quarto é fazer uma pergunta. Qual escolha estará mais alinhada com o que quero construir? Essa pergunta desloca sua atenção do alívio imediato para a direção da sua vida. Talvez você ainda decida fazer aquilo que o impulso sugeriu. Mas agora será uma decisão mais consciente, não apenas uma reação automática. No início, essa pausa pode durar 10 segundos. Depois pode se tornar uma habilidade natural. O objetivo não é criar uma análise longa para cada escolha. É impedir que o impulso tenha acesso direto ao comportamento sem passar pela consciência. Uma das estratégias mais eficientes para recuperar o controle é tomar decisões importantes antecipadamente. Você não precisa decidir todas as noites se vai estudar. Pode estabelecer dias e horários. Não precisa negociar diariamente quanto vai guardar. Pode automatizar uma transferência. Não precisa escolher durante uma crise emocional como responder a uma provocação. Pode criar uma regra. Nunca responder mensagens importantes enquanto estiver irritado. Essas decisões antecipadas funcionam como acordos com sua versão futura. Você define um comportamento quando está mais calmo, lúcido e alinhado com seus objetivos. Depois, quando o impulso surgir, não precisa reconstruir toda a decisão. Existe um plano. Isso não significa viver de maneira rígida. Planos podem ser ajustados. Mas existe uma diferença entre ajustar uma decisão conscientemente e abandoná-la por causa de um desconforto momentâneo. Você pode construir regras simples. Durante meu período de trabalho, o celular ficará fora do alcance. Antes de fazer uma compra não planejada, aguardarei 24 horas. Quando estiver irritado, esperarei antes de responder. Começarei a tarefa por apenas 10 minutos antes de decidir parar. Não tomarei decisões financeiras importantes quando estiver emocionalmente abalado. Essas regras reduzem negociações internas. E quanto menos você negociar com o impulso, menor será a chance de ele comandar sua escolha. Uma decisão consciente não depende apenas de uma boa intenção. Ela precisa de estrutura. Podemos construir essa arquitetura com 5 elementos. O primeiro é clareza. Você precisa saber o que deseja fazer. Quero melhorar é vago. Vou caminhar durante 20 minutos nas manhãs de segunda, quarta e sexta é claro. O segundo é simplicidade.
Quanto mais complexo o primeiro passo, maior a chance de adiamento. O terceiro é preparação. Deixe pronto aquilo que será necessário. O quarto é proteção ambiental. Reduza os gatilhos que favorecem a escolha contrária. O quinto é revisão. Observe o que funcionou, o que dificultou e o que precisa ser ajustado. Veja um exemplo. Uma pessoa deseja estudar mais. Sua intenção é boa, mas ela chega em casa cansada, senta perto da televisão e deixa o celular sobre a mesa. A chance de distração é enorme. Uma arquitetura mais consciente seria: definir um horário curto. Separar previamente o material. Escolher um local específico. Deixar o celular distante. Começar com uma tarefa pequena. Registrar o que foi realizado. A diferença não está apenas na disciplina. Está no desenho da decisão. Quando o comportamento desejado é claro, fácil de iniciar e protegido contra distrações, a necessidade de força de vontade diminui. Agora quero propor um exercício prático. Escolha uma decisão que você costuma tomar de maneira impulsiva. Pode ser: pegar o celular, comprar algo, adiar uma tarefa, comer sem estar com fome, responder com irritação, abandonar um compromisso. Depois, responda as 5 perguntas. Primeira: qual é o gatilho? É uma emoção? Um horário? Uma pessoa? Uma notificação? Uma situação de cansaço? Segunda: qual é a resposta automática? Descreva exatamente o que você faz. Terceira: qual benefício imediato essa resposta oferece? Alívio? Prazer? Fuga? Distração? Sensação de controle? Quarta: como posso criar uma pausa antes dessa resposta? Pode ser respirar, esperar 10 minutos, afastar-se do ambiente ou escrever o que está sentindo. Quinta: qual alternativa pequena posso preparar? Não escolha uma resposta perfeita. Escolha algo possível. Em vez de olhar as redes sociais por 40 minutos, talvez você faça uma pausa de 5 minutos sem o celular. Em vez de comprar imediatamente, salve o produto e aguarde um dia. Em vez de abandonar a tarefa, trabalhe por mais 10 minutos. Em vez de responder com irritação, diga que precisa pensar antes de continuar a conversa. Esse exercício transforma uma reação invisível em um processo observável. E aquilo que pode ser observado também pode ser modificado. Ao falar sobre decisões conscientes, algumas pessoas criam uma nova cobrança. Passam a acreditar que precisam controlar todos os impulsos, fazer sempre a melhor escolha e nunca voltar a um comportamento antigo. Isso não é realista. Você continuará tomando decisões ruins em alguns momentos. Continuará sendo influenciado pelo cansaço, pelo ambiente e pelas emoções. A meta não é eliminar completamente o automático. É aumentar a frequência com que você percebe o que está acontecendo antes de agir. Talvez hoje você reconheça o padrão somente depois. Com prática, começará a percebê-lo durante a ação. Depois, no momento em que o impulso aparece. Até conseguir preparar o ambiente antes que o gatilho aconteça. Esse é o verdadeiro progresso. Não é passar da inconsciência para o controle perfeito. É ampliar gradualmente sua capacidade de escolha. Cada vez que você cria uma pausa, reorganiza o ambiente ou cumpre uma decisão antecipada, fortalece um novo caminho. Você começa a provar para si mesmo que não precisa obedecer a toda a urgência interna. Pode sentir vontade e ainda assim escolher. Pode sentir desconforto e permanecer. Pode perceber o impulso sem transformá-lo imediatamente em comportamento. Seu cérebro decide antes de você?
Como recuperar o controle das suas escolhas. Muitas escolhas começam antes do instante em que você acredita estar decidindo. Hábitos, gatilhos ambientais, emoções e cansaço influenciam seu comportamento. O celular ao alcance. A notificação ligada. A compra facilitada. A tarefa mal definida. O corpo cansado. A emoção não reconhecida. Tudo isso participa das suas decisões. Mas compreender essa influência não significa aceitar que você não possui controle. Significa perceber que o controle precisa ser construído. Você não recupera suas escolhas apenas dizendo que terá mais disciplina. Recupera quando identifica os gatilhos, organiza o ambiente, reduz decisões desnecessárias, cria regras antecipadas e aprende a fazer uma pausa antes de responder. O impulso pode aparecer sem sua autorização. Mas não precisa receber o comando da sua vida. A emoção pode surgir. A vontade pode ser intensa. O caminho antigo pode parecer mais fácil. Ainda assim, existe um espaço no qual você pode escolher a direção. No próximo episódio da série Os Códigos Invisíveis da Autossabotagem, vamos questionar uma ideia muito popular. A de que pensar positivo é suficiente para transformar a vida. Você vai entender por que frases motivacionais e afirmações podem perder força quando não são acompanhadas por comportamentos, evidências e decisões coerentes. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra escolha. E inscreva-se no canal ativamente para acompanhar os próximos episódios. Porque sua mente sempre buscará o caminho mais conhecido. Mas você pode construir um caminho melhor antes que o próximo impulso apareça. Até o próximo vídeo da série.